Agora, o g de 0, que é o que está pedindo, eu consigo calcular. 4v0 menos 4 sobre 3, resposta menos 4/3. Pode copiar. Ó. Ainda bem que vocês copiaram. Copiaram? Olha aqui, ó. Eu escrevi errado na solução, eu coloquei um mais, tá vendo, ó? Aí vai dar errado mesmo, né? Não tem jeito não, né? Ó. Aqui. Pode acabar de copiar. Muito bem, eu vou apagando bem de leve. Olha o que eu escrevi aqui, ó. Seja A o conjunto A, B, C e B o conjunto D, E, F. R é uma relação de A em B definida por, olha só, A, D, A, E, A, F, B, D, B, E, B, F, C, D, C, E, C, F. O inverso é fazer o quê? D, A, D, B, D, C, E, A, E, B, E, C, F, A, F, B, F, C. Tá certo? Então, olha onde que eu quero chegar. Eu posso mandar setinha do A para o B e inverter o papel do B para o A. Isso me lembra uma coisa chamada domínio e imagem. Tá certo? Olha bem, quando eu tenho uma função, primeiramente, olha só o que eu vou desenhar para vocês. Eu já sei, então, substituir valor numérico. A função composta também é uma espécie de valor numérico. Mas eu quero que você entenda que, para ser função, não necessariamente eu tenho que ser uma f de x. Então, olha bem, eu vou desenhar algumas coisas aqui para vocês. Vocês vão falar para mim se é ou não é função. Espera aí. Olha só. Fala para mim qual desses gráficos é uma função e qual não é função. Qual deles representa função e qual deles não representa função? Responde para mim.
Tem como desligar o daqui da frente? É. O lá de trás está desligado, não tá? Eu não sei, hoje de manhã, só depois que desligou, eu não sei se está vindo o vento de lá, se está ventando, entendeu? Ou eu estou arrepiando. Se eu continuar. De manhã uma coisa desligou os dois. Eu não sei se o vento que vem daqui é de lá ou é daqui. Nossa, estou arrepiando de frio de novo. Eu achei que era porque tinha alguma coisa de corrente de ar, mas não é, está tudo fechado. Ah, então deve ser. Ventando, né? Então deve ser. Tá só. Então deve ser ele mesmo. É. Deve ser porque ele desligou esse daqui muito tempo depois. Ainda continuou, aí depois que ele desligou o outro que melhorou. Entendeu? Muito bem, qual deles é função e qual deles não é função? Responde para mim. Ilhéus Bahia, ela está pedindo para eu mandar esse material sem o fundo azul. Eu acho que o que eu salvei para vocês está sem o fundo azul. Se eu não me engano, eu coloquei o fundo todo branco, tá certo? Só se a menina inverteu e colocou o outro, mas eu pus tudo branco, se eu não me engano. Principalmente porque eram muitos slides. Eu vou até conferir depois com ela, mas eu não tenho como fazer isso agora. Mas, de qualquer forma, eu peço para mandar o de fundo branco, mas eu tenho certeza que eu mandei o de fundo branco. Muito bem. É porque realmente o fundo azul, na hora que imprime, né, fica escurão, aí gasta o dobro de tinta. Eu concordo com você. Olha só. A é função? É, beleza. B, não, beleza. C, é também? Beleza. D, não, é? Sei lá, ó, isso aqui vai para o infinito. Aqui, ó. Vai para o infinito. É ou não é função? Não? Beleza. Letra E, é. E letra F, é e não é? Então, olha só. Você está falando para mim que este com certeza são funções e o resto não são funções. Então eu vou repetir a pergunta que eu te fiz. Qual deles é função? É singular. Eu não perguntei quais. Eu perguntei qual deles representa função e qual deles não representa função. Qual é singular, galera? Não é plural. Aí você está falando aí assim, mas como assim? Ah, não. É que eu não disse que era uma função de x. A função também pode ser dada em função de y. Eu posso ter a f de x ou a f de y. E aí, depende do que está escrito. Por exemplo, nessa primeira aqui, ó, se eu passar riscos verticais e esses riscos tocarem em apenas um ponto do gráfico, tá certo? Isto é uma f de x. Porém, quando eu passar os riscos horizontais, eles vão tocar em mais de um ponto. Portanto, isso não é f de y. Então, quando eu te pergunto se é ou não função, eu posso estar te perguntando f de x ou f de y. Você não pode falar que é, porque ela não é f de y. E você também não pode falar que não é, porque ela é f de x. Então, não, tem que ter certeza absoluta. Aqui, ó, ela não é f de x. É o contrário. Mas é f de y.
Essa próxima aqui, ó, risco vertical só pode pegar em um único ponto. Portanto, ela é f de x, mas não é f de y, porque o risco pega em mais de um ponto. Essa daqui, ó, pegou em mais de um ponto, não é f de x, mas no f de y ela só pega em um ponto, portanto ela é f de y. Então até agora eu não posso dizer nada. Agora nessa daqui, ó, f de x só pega em um ponto e no y também ela só pega em um ponto. Ela é ambas. Ela é f de x e é f de y. Então a é uma função. E essa daqui, ó, quando eu riscar verticalmente, vai pegar em mais de um ponto. Então ela não é f de x. E na horizontal também. Então ela não é nem f de x e nem f de y. Ela não é f de x e também não é f de y. Ok? Agora você pode copiar que eu espero. Deixa eu só ver um negócio aqui.
Obrigada. Muito bem. Posso apagar então agora? Muito bem. Eu já sei o que é ou não é uma função. Muito bem. Considere agora que eu esteja falando da f de x. Considere então que eu esteja falando da f de x. Peguei aqui. Vou desenhar uma f de x aqui para vocês, ó. Então, vamos supor que essa função aqui, ó, seja a minha f de x. E ela reflita aonde? Olha só. Ela comece aqui e vá até aqui, ó. Se é uma f de x, onde ela cai no eixo x é o meu domínio. Se é f de x, onde ela cair aqui no eixo y, tá vendo, ó? Onde ela entra no eixo y, é a minha imagem. Tá certo? Então, olha o meu raciocínio. Se eu não falei que é domínio nem imagem, vou desenhar uma outra aqui, ó. Se eu pego uma outra função agora, x e y, mas eu não falo se ela é f de x ou se ela é f de y. Por exemplo, essa daqui, ó. Eu chamo ela só de f, tá? Ela cai aqui, ó, do menos 2 até o 6. Tá ok? E no y, ela vai do 1 até o 7. Olhando para essa função, olha o que eu vou falando. Olha só. Se for f de x, qual é o domínio e qual é a imagem? Tá certo? Se for f de y, qual é o domínio e qual é a imagem? Se é função de x, deixa eu aumentar isso daqui para vocês, quer ver, ó? Se é função de x, o domínio é x, pertencente a R. E a imagem é y, pertencente a R. Então, o meu domínio vai de menos 2 até 6. A minha imagem vai de 1 até 7. Se eu chamar isso de f de x. Agora, se eu chamar isso de f de y, o domínio vai ser y pertencente a R. E se eu chamar isso de f de y, a imagem vai ser x pertencente a R. Porque agora eu inverti a função. Quem era domínio passou a ser imagem. E quem era imagem passou a ser domínio. Então eu inverto. Se for uma f de y, ela está em função do y. Então o domínio vai do 1 até o 7. E a imagem é que vai ser o x. Então vai refletir no menos 2 até o 6. Vira a diferença? Então, domínio tem a ver com a variável. Se é f de x, o domínio é x. Se é f de y, o domínio é y. E a imagem é o contrário. Então, aqui eu peguei uma f, chamei uma função de f e falei, se for f de x, é assim que fica. Se for f de y, é assim que fica. Ok? Tudo bem. Deixei um pouquinho para eles copiarem.
Montes Claros, venha mesmo. Seja bem-vinda. Venha nas festas de agosto saborear o famoso arroz com pequi. Eu já comi mesmo. Uma legítima e deliciosa carne de sol. Nossa, adoro carne de sol. Olha, 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 olha esse povo me chamando para passear. Hoje é dia de passear. Eu estou aqui. Não passei não, né? Deixa lá. Mas eu vou sim. É bom ter como ir. Muito bem. Quando vocês vão apagando o lado de cá, quando vocês vão copiando lá. Não. Muito bem. Vou apagar bem devagarzinho para dar tempo de vocês acabarem de copiar, tá? Olha só. Isso que a gente fez foi inverter o domínio com a imagem. Então, olha só o que eu fiz. X, Y. Eu posso ter o contrário, o domínio e a imagem. Então, eu estou invertendo o X com o Y. Isso lembra a palavra inverter. Inverter domínio com imagem é o mesmo que achar a função inversa. Que, na verdade, aqui é X, aqui é Y. Quando eu faço isso, eu estou fazendo X ser igual ao Y e o Y ser igual ao X. Eu estou fazendo domínio, imagem, imagem, domínio. Então, para achar uma função inversa, nós trocamos o Y pelo X e o X pelo Y. Ou, tá? Se é uma função real, de A para B, inverter essa função é o mesmo que fazer de B para A. O menos 1 quer dizer inverso. Então, a função inversa, na verdade, onde tem Y eu escrevo X e onde tem X eu escrevo Y. Do A eu mando para o B e a inversa eu mando o contrário, o B para o A. O que era domínio passa a ser imagem e o que era imagem passa a ser domínio. Então, olha só, exemplo. Exemplo. Y é igual a 2x menos 3. Ache a inversa desta função. Ok? O que eu acabei de falar? Para achar a inversa, o que eu faço? Onde está escrito Y, eu escrevo X. E onde está escrito X, eu escrevo Y. E agora, a gente isola o Y. Então, passo o menos 3 para cá, eu vou ficar com Y igual a X mais 3 sobre 2. O que eu acabei de achar, que é essa sujeita aqui, ó, é a inversa dessa. Função inversa. Então, quando te pedirem para achar a inversa de uma função, é isso que eles estão querendo, que você troque o X pelo Y. Tudo bem, eu espero.
Muito bem, pode voltar lá para o slide. Olha só, eu tinha mostrado isso para vocês. Fazer A para B e depois B para A. Concorda? Que o DR a menos 1 é o contrário, ó. Eu fiz AD, AE, AF, BD, BE, BF, CD, CE, CF. O contrário é o quê? É a inversa. DA, DB, DC, aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? É A, E, B, E, C e FA, FB, FC. O que estou fazendo aqui é achando a inversa. O que eu estou fazendo é achando o gráfico da função inversa. E o gráfico da função inversa, galera, ele é simétrico ao gráfico da função em R em relação a y igual a x, que nós chamamos de função identidade, que eu já te mostrei hoje lá em plano cartesiano. Eu pego, por quê? Aquela reta que eu escrevi para vocês lá no plano cartesiano, a primeira bissetriz, é isso aí, ela não é a reta y igual a x? Relaxa. Assim, relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa a mente, balança os braços, respira, inspira, solta e pensa comigo. Plano cartesiano. Y é igual a x. Primeira bissetriz, olha o nome. Y é igual a x. Caraca, se é igual, é idêntico. Daí o nome de função identidade. Então, a primeira bissetriz também é chamada de função identidade. Tudo bem, Valena? Se é identidade, é igual. E se é igual, é igual. Então, eu igualo. Nossa, que coisa ridícula. Domínio e imagem. Y e x. E y é igual a x. Eu estou igualando domínio e imagem, então eu posso inverter e rodar à vontade. Então, olha bem. Olha bem. Esta aqui no meio é a minha função identidade. Está aqui a minha f de x. Eu pego ela e giro ela em torno da identidade. É como se eu pegasse isso daqui, ó, e rebatesse para cá. Eu rebato. Eu pego essa parte aqui e dobro para cá. Ela vai cair exatamente aqui. Então, essa daqui é a minha f de x. Dobrei, essa é a minha f a menos 1 de x. Então, aqui eu te mostrei como achar a parte algébrica. E aqui eu estou te mostrando como achar o gráfico de uma função inversa. É só rodar em torno da função da identidade. É só rodar em torno da bissetriz. Tá certo? Então, galera, olha só. Presta atenção. Se eu tiver o seguinte gráfico, deixa eu pegar um outro aqui, ó. X, Y. Eu tenho, por exemplo, esse gráfico aqui, ó. Essa é a minha f de x. Acha a inversa dela. Você pega aqui, ó, traça a identidade no meio aqui, ó. Sacou? Tá no meio, não tá? É um espelho. Ela olhando para lá. Olha o que está acontecendo. Aqui ela não toca x, então ela não vai tocar y. Olha lá, ó. F a menos 1 de x. Que, na verdade, eu vou meio que mexer com o seu ego. Você vai falar assim, nossa, eu não lembrava disso. Olha só. Essa sujeita em azul aqui, na verdade, é a função exponencial. Isso aqui é uma exponencial. É uma curva que a gente chama de exponencial. O inverso da exponencial é a função logarítmica.
Nossa, caraca, você falou disso hoje. Falei lá em juro composto. Porque o juro composto, ele cresce exponencialmente. Se eu for representar a curva do montante lá de composto, dá essa curva azul. E se eu inverter, que foi o que eu fiz lá, eu caio num logaritmo. Por isso que quando eu quero saber o valor de n lá no juro composto, eu inverto a operação e caio num logaritmo. Porque a função inversa de uma exponencial é a função logarítmica. Não precisa de copiar, joga lá no slide. Está aí para vocês. Ó. A inversa da exponencial é, olha só, aqui eu tenho uma exponencial crescente e uma exponencial decrescente. Se eu inverter, eu acho a função logarítmica. Essa daqui é o inverso da primeira e essa daqui é o inverso da segunda. Ok? Então, o inverso de uma exponencial nada mais é que rodar em torno do eixo. Tá? Então, resumindo, deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta. Não. Então, olha só. Resumindo, para a gente sair para o intervalo, porque não tem como eu começar o próximo antes do intervalo. Valor numérico de uma função. É só substituir. No lugar do x, f de x no lugar do x. F de y no lugar do y. Fechou. Função composta é um caso particular de valor numérico. Só que ao invés de substituir números, eu vou substituir funções. Sem o menor problema. Segunda caso. Só vai ser função do que está falando lá. Se for f de x, o domínio é x, a imagem é y. Se for f de y, o domínio é y e a imagem é x. Porque eu tenho essa flexibilidade de trocar domínio com imagem, imagem com domínio. E a partir do momento que eu faço isso, eu trabalho com uma função que é inversível. E para achar a função inversa, eu faço y igual a x. Onde tem x, eu escrevo y. Onde tem y, eu escrevo x. Isolo o y, achei. Ou através de gráfico, que é rodar a curva em torno da exponencial. Ok? 15 minutos, a gente volta já já. Tá certo?